Bom dia! Bom dia! Que dia maravilhoso! 7h59. Tá na hora. Tava aqui esperando, ansiosa para começar essa semana. Bom dia! Bom dia, maratona. Bom dia, não sei, me dá seu nome. Mara. Não, é maratona digital. Bom dia, Simone, linda! Bom dia, querida. Depois vocês dão uma olhada nos destaques, que esse final de semana eu fiz fui no congresso de contoterapia e aprendi um monte de coisa de Instagram, de divulgação de trabalho. Vou usar tudo aqui com a gente, ok? Então, bom dia! Fábio, bom dia, de Florianópolis. Bom dia, então estamos aqui. Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos. Tô emocionada. Vocês todos, eu, juntos aqui, mais uma manhã linda aqui de São Paulo. Hoje nós vamos ler o verso 15 do capítulo 7. Estamos há 136 dias lendo. 136 dias são 4 meses e meio. Yes! Então vamos lá, né? Então Salomão diz hoje assim: na minha vida fútil, Salomão tá falando dele, né? Na minha vida fútil, eu vi de tudo. Há justo que perece por sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Perece é perde, morre. E ímpio é o malvado. Então, o Salomão chega hoje com parece mesa de filósofo, né? Nós estamos aqui filosofando com ele. E o que ele está falando assim, que eu vi muita coisa na vida, vi coisa demais na minha vida. E quem nunca teve essa sensação, né? O Charlie Kill, um cara super bom, leva um tiro na cabeça. O outro, um psicopata que faz mal para centenas de pessoas, aprisiona um país inteiro, está aí vivo, né? Na Coreia do Norte. Então, coisas terríveis acontecem e o cara está na boa, aparentemente, né? Então, a vida está mostrando os paradoxos. Gente boa sofrendo, gente ruim prosperando. Como assim, né? É uma bagunça ética que deixa a gente completamente tonta, né? Não é justo, né? Então, bom dia, Adrio. O que Salomão, com o jeito dele, né? Sábio, ele está nos lembrando, assim, que a vida não segue a cartilha da nossa justiça linear, né? Talvez a maturidade do Salomão tá nos ensinando que, às vezes, a gente precisa respirar dentro dessa aparente contradição. Aparente, Débora? Vamos entrar? Vamos ver isso direitinho? Para quem entrou no meio do caminho, eu vou ler de novo, tá bom? Então, Salomão diz assim, verso 15, capítulo 7. Na minha vida fútil, eu vi de tudo. Há justo que perece por sua justiça e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Nossa. Bom dia, Andréia. Então, sistemicamente, eu vou olhar sobre o ponto de vista sistêmico, claro que é o que eu aprendi a olhar para a vida, né? Tanto um como o outro são excessos, ok? Tanto o justo é um excesso, o justo assim, elevado à nona potência, quanto o malvado, né? Os dois, os excessos, adoentam, né? Então, Hellinger, ele observa um ponto aqui muito delicado. Aquela pessoa boa demais não é uma pessoa forte na realidade, é uma pessoa que pode estar confusa, pode estar confundida, pode estar confundindo, né? O que Hellinger diz assim, quando alguém se sacrifica em excesso, o sistema cobra. Quando alguém se sacrifica em excesso, o sistema cobra. Quer dizer, quando alguém faz mais do que é devido a ele fazer. Vamos entender o que o Hellinger está falando.
Nas constelações, vamos ver isso aqui, né? Eu vou traduzir isso nas constelações. Quando um filho carrega algo para salvar a família, não é dele. Ele está carregando coisas que não são dele, são da família, né? Ontem eu ouvi mulheres que se anulam para manter uma relação que já acabou há bastante tempo, né? Homens que trabalham até ficarem doentes, movidos por uma culpa ancestral. Pessoas que tentam compensar justiças que eles não viveram, que são de outras pessoas, né? Então, é isso que o Salomão fala: o justo perece na sua justiça. Muitas vezes aquele que tenta pagar uma dívida que nem é dele, não é dele, é sua dívida, não é. Então, isso é o exagero, né? Então, Hellinger chamava isso de inversão do amor. Quando o amor vira um sacrifício. Então, em vez de vida, esse amor produz o quê? Adoecimento. Porque não é nossa essa carga, né? E, por outro lado, tem a frase oposta do Salomão: o ímpio que prolonga os seus dias. Não necessariamente esse ímpio é um vilão da novela, um malvadão da novela, né? Às vezes, é alguém desconectado da sua própria consciência e daí não sente o peso das próprias ações. Quer dizer, o ímpio não precisa ser o ditador da Coreia do Norte, que eu dei o exemplo no início, né? A gente mesmo tem momentos que a gente está desconectada da nossa consciência e pode fazer um ato de maldade, né? Então, quando a gente está desconectado das nossas próprias ações, né? Então, é isso que o Salomão está nos convidando a ver. Então, que a vida tem as suas próprias contabilidades, muito mais amplas do que a nossa noção de justiça humana. É o que o Salomão está dizendo aqui, presta atenção, nem tudo é como a gente pensa que é, né? Tem mais coisas embaixo do sol do que entende a nossa vã filosofia. Não é assim essa frase, mas o sentido é esse. Ok, então eu fui buscar os filósofos, continuo com Kierkegaard, dinamarquês. Ele é o filósofo da angústia e da existência, da fé. Eu acho que tem tudo a ver com Salomão. E ele diz assim, que a pureza excessiva, aqueles puros, justos, tudo correto, tudo certinho, pode se tornar uma forma de orgulho. E que o desespero do muito justo, tudo correto, é tão perigoso quanto a insensibilidade do ímpio. No livro dele, O Desespero Humano, ele escreve assim: há quem se perca na virtude como outros se perdem no vício. Ele fala que às vezes essa virtude excessiva, não sei se vocês já conheceram alguém, né, que é super virtuoso, faz tudo corretinho, tudo chega a ficar assim chato. Né? Tudo tá lá 50 por hora, ele vai a 49, não passa de 40, assim, tudo certinho, e não sei o quê. E fica te dando lição de moral no meio do caminho, que é mais chato ainda, né? Ou seja, o excesso, que ele tá aqui, que ele está dizendo, que o excesso é uma fuga tanto de um lado como do outro. Então, o excesso de justiça, o excesso de tirania, o excesso de maldade, às vezes é inconsciente, mas a gente às vezes faz sem querer, né? É uma fuga da realidade, né? Heidegger é nosso queridinho desde a semana passada. Ele é o filósofo da autenticidade. Eu acho que ele tem muito a ver com Salomão, né? Ele diz assim, que o justo que morre por justiça talvez esteja vivendo por uma ideia e não para a própria existência dele concreta. Talvez não, eu tenho quase concordar com ele, 100%.
Quantas vezes aquela pessoa super justa, super corretinha, ela está em cima de uma ideia do que é moralmente correto para ela e aquilo lá vira um dogma, vira uma religião, vira um, sabe assim, tá talhado em pedra, não tem mobilidade, não tem, é aquilo, né? Então, o Heidegger dizia que isso não é autêntico. Isso não é autêntico. Quando a pessoa vive com tem que ser assim, deveria ser assim, ela está se afastando da realidade, né? E aí, eu procurei lá também o ímpio que prospera, né? Aquele malvadão que está sempre se dando bem. Rouba, engana, mente, e está sempre ali na boa, sempre se dando bem. Não vou citar o caso agora, mas acabou de acontecer uma fraude gigantesca de um banco. Cara, nada aconteceu com ele, né? Ou pelo menos até agora. Então, claro que Heidegger vai dizer que esse cara não é autêntico, ele vive num mundo despreocupado e alienado da lei, né? Alienado dele mesmo, né? O fato dele se dar bem não significa, quer dizer, para nós, né, que estamos olhando de fora, não significa que ele tem uma vida plena, né? Consolo, vai. Então, resumo filosófico. A questão não é saber quem dura mais, mas tanto os dois filósofos estão dizendo que a questão é quem vive de verdade. A verdade nossa de cada dia, consciente. Essa é a questão que o Salomão está nos trazendo. Fui buscar nos livros também, achei o Primo Levi, aquele italiano sobrevivente de Auschwitz, do campo de concentração, e ele testemunhou exatamente isso, né? Pessoas justas, que não fizeram mal a ninguém, sendo destruídas, e os ímpios, os que estavam no poder, sendo preservados. Sabe assim, terminou a guerra, eles perderam a guerra, aí vieram para a América do Sul, viveram aqui os seus dias na boa, com o dinheiro que eles tinham roubado, nada aconteceu com ele. Mas, no final, ele conclui uma preciosidade, né? Primo Levi. Ele conta que no campo de concentração, pequenos gestos de dignidade acendiam a pior das realidades, né? Permaneceu, apesar de tudo horrível que estava acontecendo, havia pequenos gestos de dignidade, né? É isso que o Salomão está vendo, né? Nem sempre, o Salomão está dizendo assim, nem sempre quem perde, perde, e nem sempre quem ganha, ganha. Manda mais coraçãozinho, foguinho, o Instagram adora. O outro escritor que eu encontrei, Mia Couto, português, de Moçambique. O livro dele chama-se Terra Sonâmbula, né? E nesse livro ele nos conta que tem uma justiça que é maior que a justiça humana, que não é divina. Ele fala a justiça do significado. No romance, os personagens cheios de dor, eles se encontram no sofrimento, enquanto os opressores desses personagens vivem um vazio sem alma, né? Mia Couto diria que a justiça verdadeira não é cronológica, ela é simbólica. Pensar nisso, né? E aí eu achei um filme, claro, do Ingmar Bergman. Antes do filme do Ingmar Bergman, André escreveu assim: gratidão por compartilhar tanta sabedoria. Excessos realmente são alertas importantes para nos percebermos. Obrigada, Andréia. Que bom o seu comentário, maravilhoso. Muito bom. Obrigada por estar aqui comigo, conosco, com todos nós, caminhando com o Rei Salomão. Não é maravilhoso? E a contribuição de vocês, quando vocês contribuem. Nossa, bom dia, Simone Passos. Tenho 2 Simones no grupo, olha só que privilégio. A contribuição enriquece o nosso encontro.
Então, vamos ao filme? Mais um filme, né? Continuo com Ingmar Bergman. Ele conversa muito bem com o rei Salomão, porque ele mostra nos filmes dele os paradoxos da alma, como Salomão, né? Então, eu escolhi o filme O Sétimo Selo. O Sétimo Selo acompanha um cavaleiro que volta das cruzadas e aí ele chega na vila dele, na cidade dele, encontra a morte esperando por ele, né? E aí, o que ele faz? Ele não quer morrer, né? Então, ele desafia a morte com um jogo de xadrez. E aí, a luta não é só pela vida dele, é por um sentido. Eu tenho que ganhar esse jogo de xadrez, né? Mas, enquanto eles estão jogando xadrez, na vila deles tem pessoas inocentes que estão morrendo, tem pessoas maldosas que estão prosperando, e todos riem dos sábios que estão lá desesperados, né? Nenhum nem outro está ligando muito para a sabedoria dos sábios, né? Então, Bergman está nos mostrando aqui no filme dele aquilo que o Salomão já sabia, que a vida não segue méritos. A vida segue mistérios. A vida é um mistério, gente. Tem gente que vai na cartomante, quero saber o que vai acontecer semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, agora 2026, como vai ser o meu ano? Gente, vai ser um mistério. E a gente vai descobrir dia a dia, sem excessos. Sem excesso, né? Porque a beleza está na travessia, no bom humor, inclusive, né? Então, o cavaleiro, sétimo selo, busca respostas. E a morte dá respostas? Não. Ela só observa. É uma dança filosófica, poética, que fala sobre injustiça, fala sobre finitude, e principalmente a coragem nossa de viver apesar de tudo isso, né? Fala isso. Então, no final, vou dar um spoilerzinho, mas não vai atrapalhar o filme, a beleza do filme. No final do filme, ninguém escapa da dança, né? Mas todos dançam juntos. Todos dançam. Ninguém escapa da dança da vida, vida e morte. Vida, morte, vida. Mas todos dançam juntos. Bonito final, né? Lembrando aqui de uma história real que aconteceu em Constelação. Um empresário muito correto, muito justo, pagava todos os seus funcionários em dia e ainda dava prêmios e por produtividade, ético, correto. E estava sempre, ele chegava na sessão exausto, né? Ele falava assim, eu quero só uma boa notícia, uma única boa notícia. Eu faço tudo certinho e a vida não me devolve. Luto, luto, luto e não consigo fechar, não consigo alcançar, sabe? Aí eu falei, vamos fazer a sua constelação, vamos olhar para isso. E aí a gente fez presencial. E o que aconteceu? Apareceu o bisavô dele, explorando quem? Tinha escravos sendo explorados, né? Então, esse bisneto, por amor e lealdade a esse bisavô, ele tentava compensar as injustiças que o bisavô cometeu, vivendo uma justiça que era impossível. Impossível alcançar aquilo que ele estava querendo alcançar. Impossível. Aí eu pedi para ele dizer, vovô ou bisavô, eu honro o seu destino, mas eu deixo com você o que é seu. Na hora que ele falou isso, o corpo dele relaxou, na hora. E eu sigo o meu próprio caminho, em sua homenagem, né? Às vezes, a justiça excessiva, que o Hellinger nos fala, às vezes é uma culpa disfarçada, né? E esse empresário, ele não precisava morrer por causa dessa culpa, né? É esse exatamente o ponto do rei Salomão. Vamos ver o que a gente está carregando. Será que é nosso mesmo, de verdade? Ou nós estamos carregando algo
na maioria das vezes, que não nos pertence, tentando fazer justiça com algo que não nos cabe fazer justiça, porque o destino daquelas pessoas era aquele. Não tem como interferir, né? Então eu vou para as perguntas de hoje. Olha a pergunta, hein? Em que lugar da minha vida eu tô sendo bom, tô sendo boa demais? As boazinhas aqui, inclusive eu, as salvadoras, inclusive eu, minha culpa. Que lugar da vida eu tô sendo muito boazinha? Por lealdade a alguém, talvez, né? Que justiça eu tô tentando reparar que não é minha função reparar? Quando eu sou muito boazinha, que justiça eu tô tentando reparar? Será que eu estou vivendo a minha própria vida ou tentando compensar a vida dos meus ancestrais? Eu vejo isso muito em mim. Às vezes eu estou compensando a vida dos meus ancestrais. Estou trabalhando isso, né? E onde a gente confunde retidão, vou fazer a coisa correta, com rigidez. Também é uma coisa que eu olhei em mim. Às vezes eu quero fazer a coisa correta, o que acontece? Eu fico séria, eu fico rígida. Não precisa ficar rígida e séria para fazer uma coisa correta. Pode relaxar. Pode fazer a coisa correta porque aquilo é o correto para fazer. Não porque tem que, né? Hoje o ensinamento é grande. Para mim, eu vesti a carapuça várias vezes, né? Então, antes da gente ir para a meditação final, tem muita gente que entrou no meio do caminho. Sejam todos, todas muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui na nossa leitura diária do livro do Rei Salomão, Eclesiastes. Essa live vai ficar gravada por uma semana. Eu vou tirar porque tem muito vídeo lá. Então, uma semana vai ficar. Depois eu vou tirar os recortes, né? As partes que realmente vão nos lembrar daquilo que é importante. Mas se você quiser ter a transcrição desse texto, vai no meu direct, escreve eu quero, que eu te incluo no grupo onde eu mando todos os dias a transcrição do texto. E uma coisa que eu já vou avisando desde segunda-feira, sexta-feira eu vou para um outro congresso. No final do ano só tem congresso. Esse final de semana acabei de fazer um, agora eu vou para o último desse ano. Então, sexta-feira eu vou estar no avião na hora da live. E eu não queria gravar. Eu gosto de estar aqui ao vivo com vocês, conversando, tendo feedback. Então, essa semana vai ser de segunda a quinta e nós voltamos depois na segunda. Mas eu vou avisando todos os dias, tá bom? Ok? Então, vamos para a nossa meditação. Deixa eu dar bom dia para Helena, Regina, Simone Pessoa, já falei. Eu consegui falar com Simone Passos, desculpa, é que eu tô sem óculos. Andréia, Márcio. Ai. Rantan? Rantan? Que nome bonito, diferente. A.S. Celo, Andréia, Dri, bom. Maratona do Digital de Florianópolis, não sei quem você é, mas muito prazer em te conhecer. Ok, o resto são as minhas amiguinhas de sempre que estão aqui comigo, a Simone, bom dia. Já falei, né? Meu amor, falei bom dia, Adri. Ok, vamos para a meditação. Solta o ar. Tomar um pouquinho de chá. Solta, inspira devagarzinho, no seu ritmo, no seu tempo. Ontem me ensinaram assim, inspira em 4, segura 2 e solta em 6. Imagina que você carrega uma mochila pesada. Parece que é uma mochila
cheia de virtude, de responsabilidade, daquela frase, tem que ser do meu jeito, o meu jeito é o correto. Pega essa mochila das suas costas, põe na sua frente, abre a mochila com as suas mãos, se amarra, abre. Tem uma série de papéis lá dentro. Você tira um papel, está escrito assim, culpa da família. Põe do lado. Pega outro papel. Dívida emocional dos pais. Põe do lado. Outro papel. Excesso de responsabilidade. Põe do lado. Justiça, pega outro papel. Está escrito assim, justiça impossível. Vai tirando cada papel devagar e botando do lado. Você pode ter outras frases suas. Imagina as suas frases. Vai tirando da mochila e botando do lado. Tira, bem devagarzinho, põe de lado. Respira. Diz assim, bem suavemente, aquilo que é meu, eu assumo. Aquilo que é meu, eu assumo. E aquilo que não é meu, eu devolvo com respeito. E aquilo que não é meu, eu devolvo com respeito. Sente que a mochila ficou bem mais leve. Sente que você está mais leve. Então, hoje nós lemos o verso, mais um verso, o verso 15 do Rei Salomão. E o que ele está nos ensinando? Para a gente não morrer pela nossa própria virtude, para a gente não se iludir com aparente sucesso daquelas pessoas que são insensíveis, que a vida é muito maior do que isso, é isso que o Salomão está nos dizendo. Então, quem entrou agora no final, está gravadinho, a live vai subir em 3, 4, 5 minutinhos, o tempo do Instagram processar, e você pode receber a transcrição da live todinha. Basta você entra aqui, me manda uma mensagem no direct, eu quero, que eu te mando. Eu te ponho no grupo que recebe o texto, e assim você passa a receber o texto todos os dias. E uma coisa que eu não tenho falado para vocês, compartilhem, chamem mais pessoas para estarem com a gente, mesmo que a pessoa vai ver 5, 6, 8 da noite, não importa, compartilhe o ensinamento do Rei Salomão. Vamos construir um mundo melhor. Tudo bom? Então, até amanhã. André está dizendo, amei estar com vocês e as nossas mochilas. Devoluções feitas devidamente. Muito obrigada, Andréia. Muito bem, devolvemos. Muito bem, não é nosso, não carregamos. Que lindo, Andréia. Obrigada, querida. Então, até amanhã, o verso 16, né? Vamos seguir justos, respirando e vendo beleza até naquilo que a gente não entende, nos paradoxos. Beijo carinhoso, desfrutem do seu dia. Até amanhã.